Evangelio de San Juan, capítulo 14. Capítulo 14 y vamos a leer desde los versículos 1 al versículo 7. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis del camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Es verdade que la lectura que foi hecha nessa manhã, muitos de nós outros, no mundo cristiano, não conhece de memória. Quem não conhece o que foi lido nesta manhã, essa declaração de Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado a seu Hijo unigênito para que todo aquele que em Ele creia não se perda, mas tenha vida eterna. Como também conhecemos a oração do Padre Nosso. Quem não conhece a oração do Padre Nosso? Hasta aqueles que não conhecem a Bíblia aprenderam de memória a oração do Padre Nosso. E ora a oração do Padre Nosso nos cumpleaños, nos velórios, sim ou não? Tudo de maneira mecânica. Quem não conhece o que diz o salmista no Salmo 23, versículo 1? Jeová é meu pastor e nada me faltará. Sim ou não? Então, mire que eu estava meditando na palavra, porque é uma responsabilidade, não é fácil estar parado aqui delante de vocês. E eu dizia: Senhor, eu não conosco a necessidade de tu pueblo. O único que conhece a necessidade de tu pueblo eres tu, porque tu eres onisciente. Dá-me a palavra para eu levar a tu pueblo. E sabes que? Hasta apontei aqui, em esse papelito que eu tenho aqui, um tema. A importância da presença de Deus em nossas vidas. Não vou predicar sobre isto hoje. Predicarei outro dia. É muito importante a presença de Deus em nossas vidas, sim ou não? Sim ou não? Quando você lê o Salmo 16, versículo 11, quando você lê o Salmo 110, versículo 1, você vai ver que a concordância bíblica nos mostra pelo menos 21 referências sobre a presença de Deus em nossa vida, tão importante. Outro dia, se Deus permite, predicaremos sobre isto. Sim ou não? Se é que Jesus não vem. Se Jesus vem e você deseja quedar para que outro predicador predique e você possa ouvir, aí já é problema de um ou não. Pero meditando na palavra, oiga isto, me vindo na mente esse capítulo 14 de São João, onde Jesus começa dizendo: não se turbe, não se angustie. Tudo que vocês têm que fazer é crer em mim, crer em meu Padre. Sim ou não? Pero interessante que no versículo 6, Jesus faz essa declaração tão importante. Como dije al princípio, todos nós outros conhecemos, todos nós outros sabemos. Quem não sabe que Ele é o caminho? Quem não sabe que Ele é a verdade e a vida? Sim ou não? Agora mira isso, eu não sei o que hubiera passado se não fora Tomás. Porque Jesus dijo essa palavra contestando algo a Tomás. Mire, a humanidade hoje está sofrendo e está passando por algo que eu chamo de
Desorientação espiritual. Não existe coisa pior em mundo espiritual do que a desorientação. Vocês estão de acordo comigo? A gente está passando por isto. Por isso que busca religiões, busca líderes religiosos, busca acomodar-se como seja, crer em Deus Sol, em Deus Luna. Sim ou não? Por causa da falta de orientação espiritual. Estamos de acordo com isso? E esse pecado de la desorientação espiritual, só um pouco atenção no que eu vou dizer, que isso não é verdade, vindo desde o Edém. Oiga isso, a desorientação espiritual vindo desde o Edém. Vocês sabem como foi que Deus criou Adão? Criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Você sabe qual foi a finalidade por la qual Deus criou Adão? Para que tenha comunhão com Ele. E a Bíblia diz que Adão tinha comunhão com Deus todos os dias, sim ou não? Assim que Adão era um instrumento de bendição para Deus. Estão de acordo comigo? Adão alabava a Deus, Eva alabava a Deus. Pero o diabo, oiga isso, a Bíblia diz que o diabo tem 3 missões, esta vez a palavra? 3 missões, ele não tem 4 missões, só tem 3. A Bíblia diz que ele não vem, essa palavra, a Bíblia diz que ele não vem senão para hurtar, matar e destruir. Assim que o diabo tem 3 missões, mientras em esse versículo, Jesus tem uma missão. E a missão de Jesus é esta: eu he venido para que tenhas vida e la tenhas em abundância. Sigo? Assim que, oiga o que eu vou dizer, desde o princípio, a única preocupação que o diabo tem hasta hoje é desorientar espiritualmente a raça humana. Estão de acordo comigo? Essa é a obra do diabo, desorientar a raça humana do verdadeiro caminho, da verdade e da vida. Então, se mira isso. A Bíblia diz lá no capítulo de Gênesis, capítulo 1, capítulo 3, se você tem aí. Você mire como foi que o diabo desorientou a Eva e desorientou a Adão. Onde vivia Eva, onde vivia Adão? Vivia no jardim del Edém? Vivia em um paraíso? Estão de acordo comigo, sim ou não? Agora, mira isso, como é que pode ser que uma pareja, vivendo em um paraíso, tendo comunhão com Deus todos os dias, foram desorientados espiritualmente? Assim que essa foi a maior falha de Adão e Eva, permitir que o diabo desorientasse a ele do caminho. Estão de acordo comigo, sim ou não? Agora mira o versículo 3, capítulo 3, versículo 1, e na tradução que eu tenho aqui diz assim: e a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que Deus, o Senhor, havia hecho. Assim que simplesmente hizo uma pergunta à mulher. Assim que temos que ter muito cuidado com as perguntas que hace o diabo. ¿Se me entende o que estou dizendo? O diabo habla todos os dias. Ou não? Todos os dias o diabo habla na mente do homem. E hace perguntas. Agora o problema é ser prudente e não contestar certas perguntas que o diabo faz. Eu, pelo menos, não quero contestar nenhuma pergunta que me hace. Porque todas as perguntas que hace o diabo são perguntas para destruir. Estão de acordo comigo? Sim ou não? Sim. Então, se oiga isto. Então, se o diabo, vocês sabem, eu sei, todos nós sabemos, que ele vive enojado com a raça humana, com o homem em si, porque o homem foi criado na imagem e semelhança de Deus. Aquilo que ele quis ser e não pôde ser. Então, se o diabo vive enojado com o ser humano,
A obra dele é exultar, é matar, é destruir. E se você prende na televisão ou mira em seu celular, você vai ver como o diabo anda humilhando ao homem. Agora, no período de carnaval, você viu o diabo humilhando ao homem. Por lo menos em Brasília, em minha pátria, é uma tristeza ver o carnaval. Eu já não assisto. Porque me dá pena ver como o diabo humilha o ser humano. Sim ou não? É a obra dele. Agora, mira isto. Foi dentro do jardim del Edén que o diabo tratou, oiga isso, de desorientar a Adão em área espiritual. Quando ele logra desorientar o homem em área espiritual, ele é ganador. Agora mira, a astúcia dele com relação a Eva, em primeiro lugar, não é que o diabo hizo um discurso, não é que o diabo falou uma hora, não é que o diabo se sentou e disse: Eva, te cuento algo, solamente oiga-me uma hora. Poucas palavras foram suficientes para desviar Eva da verdade. Muito poucas palavras. Não é bem assim que Deus ha dito, Eva. É porque Deus sabe que se tu comes, vai ser igualito a Ele. E isso foi mais do que suficiente para desviar Eva da verdade. Estão de acordo comigo? Estão tristes? Então, o problema hoje que está passando a humanidade é exatamente isto. Oiga isto. É a desorientação espiritual. Por isso que me acordo, meu irmão Henrique está aí, também se acorda, não, irmão Henrique? Havia um irmão que, não sei se você sabe que aqui no Batã há 2 igrejas, a igreja de Batã e a igreja católica cá. Sim ou não? Aí as 2 aí. E ele dizia: oiga pastor, eu assisto a missa cá e assisto o culto acá. Eu digo: por quê? Ele diz: porque se eu não me salvo acá, eu me salvo acá. Não entenderam? Sim, entenderam. Então, o que é isto? O que é isto? Desorientação espiritual. Estão de acordo comigo? Aí falamos um pouquinho sobre esse tema. Então, quando Jesus falou aqui, oiga, aqui aparece um discípulo de Jesus chamado Tomás. Assim que Tomás era um discípulo de Jesus. Tomás era um discípulo de Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus. Pero oiga o que vou dizer nesta manhã, né? Estava mais perdido do que cego em tiroteio. Entende o que estou dizendo? Tomás estava mais perdido do que cego em tiroteio. Porque olha o que diz a palavra aqui. No versículo 5 diz assim: e digo Tomás: Senhor, não sabemos aonde vas. Como é que pode ser isto? Como é que um discípulo de Jesus, um que andava com Jesus, um que ouvia Jesus, um que comia com Jesus, deixa-me usar essa palavra bem equatoriana, pode ou não? Que tonto, não? Que tonteria! Como lhe ocorre dizer isto? Não sabemos. Se era Deus da verdade que estava falando. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca enganou a nadie. Todas as palavras que saíam do lábio de Jesus eram verdade. Então, mira isso. Então, com essas palavras, Tomás estava revelando a Jesus que estava em total desorientação espiritual. Olha isto. E a desorientação espiritual atormentado a muita gente, e muitos que se dizem cristianos. E muitos que se dizem cristianos vivem uma vida desorientada espiritualmente. E foi exatamente essa desorientação espiritual de Tomás
que levou Jesus a hacer essas 3 declarações. Eu disse a princípio que muitos conhecemos de memória esse versículo, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitos de nós outros ouvimos mensagens sobre esse tema. Que está nessa manhã nos vindo assim, essa manhã diz assim: me gostaria que o predicador que vai predicar essa manhã busque um tema bem difícil. E que não hablara do que eu já conosco. Para a Bíblia diz que a palavra de Deus é nova cada manhã. Como cada manhã temos uma nova oportunidade também. Então, quando eu leio esse versículo, oiga isso, permita-me dizer 3 coisas importantes aí. Quando Jesus dijo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que Jesus estava fazendo aí era 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, ele estava declarando autoridade. Quando ele dijo: eu sou o caminho, ele estava declarando autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus é o único caminho hacia o Padre. Nenhuma religião é o caminho hacia o Padre. Nenhum líder religioso é o caminho hacia o Padre. Nenhum cantante cristiano, nenhuma música cristiana é o caminho hacia o Padre. Não é Fredo, não é Maria, não é nadie. O único caminho que leva o ser humano hacia o Padre é Jesus. Amém. Estão de acordo? Então, se oiga isto. Então, quando eu leio esse versículo, quando Jesus declarou dizendo: eu sou o caminho, ele está falando exatamente, está declarando exatamente a autoridade que ele tem. Porque o Deus que nós outros servimos, Jesus que morreu no Calvário, e Jesus que derramou seu sangue por nós outros, é o único que não somente tem autoridade na terra, mas também tem autoridade em el cielo. Ele dijo: todo poder me foi dado em el cielo e na terra. Agora, oiga isso no que eu vou dizer. Jesus também foi o único ser humano neste mundo que tinha a autoridade de falar de ele mesmo. Nenhum ser humano tem autoridade de falar de si mesmo. Há pessoas que hablam de si mesmo, pero é equivocado que você habla de você mesmo. A Bíblia diz que seja outros que te alabem e não tus próprios lábios. Então, a maior falha do ser humano é querer falar de si mesmo porque sabe, porque tem, porque pode. Cada ser humano que quer falar de si mesmo, de seu conhecimento, de seu poder, de sua sabedoria, de sua riqueza, de seu ter, vai cometer um tremendo pecado. Estão de acordo comigo? Que pecado pode cometer aquela pessoa que diz: eu puedo, eu sei, eu tenho? Que pecado pode cometer essa pessoa? Ajude-me ustedes. Soberbia? Egocentrismo? Ajude-me. Solamente os que desayunaram, ajude-me. E sabia ustedes que a Bíblia mostra a história de um homem muito sábio, muito poderoso, muito inteligente, que teve que passar 40 anos em el deserto? Moisés. Porque oiga isso, se você ler a história de Moisés, você se vai dar conta que Moisés creia que era ele que sabia, que poderia e tinha. Alô? Moisés creia que era a única pessoa que podia sacar o povo do Egito, porque creia que tinha e poderia. E se tornou um criminal. E teve que passar 40 anos no deserto, até que quedou tartamudo. Oiga isto. Mas depois de 40 anos no deserto, ele teve um encontro com Deus em uma sarça que ardia e não se consumia. Certo? E Deus falou com ele.
Pero já não era aquele Moisés que creia que podia e sabia, senão era aquele Moisés que não sabia, não podia e não tinha. Alô? E foi exatamente aí que Deus falou com ele: Moisés, a hora que você não crê que pode, não tem e não pode, e não é, agora eu quero dizer para você, agora você tem, você pode e você é. Cumpra a missão que eu tenho para você. Porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. Então, oiga isso, quando Jesus... Oiga, se era tempo dessa manhã, eu ia mostrar a vocês rapidamente a história de alguns personagens bíblicos, certo? Que viviam desorientados espiritualmente. Você sabe por que foi que Judas traicionou a Jesus? Porque Judas estava desorientado espiritualmente. Alô? Solamente pode traicionar Jesus aquele que está desorientado espiritualmente. Então Judas, o amigo de Jesus, estava tão desorientado espiritualmente que por 30 moedas, entregou a Jesus. Pero outro que também estava desorientado espiritualmente foi aquele que negou a Jesus. Sabe quem foi? Sim, como não vai saber os teres? Pedro. Nosso irmão Pedrito. Como pode ser? Espero que vocês estejam entendendo o que Deus está falando nesta manhã. Como pode ser? Pessoas como Tomás, pessoas, hasta Felipe. Nem me contestando, meu irmão. Então, se olha isso, Judas estava tão desorientado que traicionou a Jesus. Em outras palavras, causou um dolor profundo em Jesus. Porque não existe coisa mais terrível na vida do ser humano do que a traição. Eu creio que aqui nadie foi traicionado nenhuma vez, não sou. Alguém que já passou por alguma traição? Só eu não. Só nós outros não, irmão Henrique. Amém. Como duele a traição, sim ou não? Agora, sabe por que duele a traição? Porque a traição não vem do inimigo. Perdão, a traição não vem de desconhecido. A traição vem do amigo. Por isso duele. E a Bíblia diz que Judas era amigo. Oiga isto. Pero era um amigo desorientado espiritualmente. Sabe o que quer Deus dizer nessa manhã para você e para mim? Cuidado para não entrar, não cair em uma desorientação espiritual. Oiga isto. Essa semana vi um predicador famoso dos Estados Unidos, vou omitir o nome dele, eu quero que vocês também viram, parado no púlpito, a igreja cheia, e ele predicando: tomar um trago não é pecado. Eu digo, não pode ser. Não pode ser que alguém pare no púlpito para dizer uma tonteria como esta. Aí você pergunta, pastor, pero é pecado? Bueno, eu não sei, eu vou somente contestar o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que todas as coisas não são lícitas, pero não convém. Amém. Agora, essa aqui pode dizer, se você vai tomar uma cerveja, pode ser lícito, pero não convém. Sabe por quê? Porque a Bíblia também diz que um abismo chama outro abismo. É mais ou menos assim, uma cervejita, outra cervejita, um traguito, outro traguito. Sim, senhor. Então é melhor servir a Deus como nós outros devemos servir. Amém? Assim que olha isso, Judas. Depois regressamos para Tomás. Traicionou a Jesus porque estava desorientado espiritualmente. Eu queria dizer algo aqui, pero não sei se vocês vão permitir eu dizer. Sim ou não? Sim.
Há pessoas que falham com Deus, há pessoas que falham com a obra de Deus, com as obrigações, com a obra de Deus, porque estão desorientados espiritualmente. Estão calhados, assustados, não. Aquele que não cumpre com o Senhor, com suas ofrendas, com seus dízimos, com suas responsabilidades, crê que está caído na trampa do diabo. Alô? Há muitas coisas que o diabo usa para tratar de desorientar. Por exemplo, uma desorientação espiritual é deixar de dar prioridade a Deus. Estão de acordo comigo? Quando um dá outra prioridade, quando um tem outra prioridade em sua vida, tenha por seguro que pode estar caindo em uma trampa do diabo. Porque a Bíblia diz, não lo digo eu, primeiramente. Será que alguém pode repetir essa palavra comigo? Primeiramente. Devemos buscar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas que você necessita vendrão por añadidura. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Então, se olha isso. Judas estava desorientado, traicionou Jesus. Pedro estava desorientado, negou a Jesus. Tomás estava desorientado e não entendeu que Jesus era o caminho e que Jesus ia ao Padre. Então foi obrigado Jesus a dizer assim, essa primeira declaração de autoridade: eu sou o caminho. Assim que Jesus é o único que pode falar de si mesmo. Ele é o único que pode dizer assim: eu sou. Nenhum de nós outros podemos dizer eu sou. Estão de acordo comigo? Sim ou não? Em João capítulo 8, versículo 12, se você tem sua Bíblia aí, Jesus disse outra vez essa palavra: eu sou. Me encanta servir a esse Jesus. Me encanta servir a esse Jesus de tanta autoridade que disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E que sigue aí. Agora deu para entender porque ele está dizendo aí: el que me sigue. Está entendendo porque ele está dizendo aquele que me sigue? Olha isto, se ele está dizendo esse caminho, temos que seguir a ele em el caminho. Estão de acordo comigo, sim ou não? E aquele que me sigue, aquele que anda em esse caminho e quer chegar ao Padre, este não andará em tenebras. Quantos podem glorificar a Deus? Este não andará em tenebras, mas terá a luz, diga comigo, a luz de la vida. Se eu for você, estava dizendo glória a Deus, aleluia, amém. Ele merece toda a honra, ele merece toda a glória e toda a adoração. Deus não quer que você e eu andemos em tenebras. E sabe o que significa andar em tenebras? Significa exatamente caminhar desorientados espiritualmente. Todos aqueles que andam desorientados espiritualmente andam em tenebras. É por isso que há pessoas, graças a Deus que aqui não há pessoas que vão de igreja a igreja, de lugar a lugar, de religião em religião, de grupo em grupo. Eu creio que são pessoas que estão desorientados espiritualmente. Não sei se você está de acordo comigo. Eu não estou predicando para vocês, estou predicando para mim. E Jesus que eu sirvo não quer que eu caminhe. A Bíblia diz que aquele homem de dobre ânimo é inconstante. Em Santiago está escrito que o homem de dobre ânimo é inconstante em todos os caminhos. O que significa isto? Está desorientado.
O somos ou não somos. Ou somos ou não somos. Ou estamos identificados com a cruz e estamos identificados com o Calvário, ou não estamos. Sabe por que digo isso? Porque está escrito na palavra que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará em reino dos céus, senão aquele que hace a vontade do Padre que está em el cielo. E uma das vontades do Padre que está no cielo é que recebamos a orientação de Ele, aquela mesma orientação que Ele deu a Adão. Oiga isto. Deus puso a Adão no jardim del Edén, hizo nacer el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Deus tuvo cuidado de orientar a Adão. Oiga isso, ele disse, de todos os árboles que há aqui, Adão, esta é minha orientação para você. Você pode comer de todos os árvores que tem aqui. Minha orientação para você é essa. Pero del árbol de conhecimento del bem e do mal, não coma, porque se tu comes, certamente morirás. Que linda a orientação de Deus, sim ou não? Você não crê que no dia que você aceitou Cristo como seu Salvador, Ele orientou a você a uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Ele? Sabe por que eu predico a palavra de Deus? Sabe por que eu amo Ele? Porque eu trato de seguir a orientação de Ele. Ao Senhor tu Deus adorarás, e solo a Ele servirás. Quantos podem glorificar? Mira que linda orientação divina. Ao Senhor tu Deus adorarás, e solo a Ele servirás. E Cristo que nós outros servimos tem muita autoridade. Você crê? Amém. A Bíblia diz que a Ele foi dado toda a autoridade em el cielo e na terra. Agora, só para que você imagine, só para que você medite aí, o poder, a autoridade que tem Jesus como o caminho. Oiga isso, Ele disse, eu sou o caminho. Eu pus aqui, não sei se vocês estarão de acordo, e Jesus que nós outros servimos e merece toda a honra e toda a glória, Ele tem a autoridade, em primeiro lugar, em sua palavra. Oiga isso, Ele tem a autoridade em sua palavra. Cada vez que Jesus falava, o paralítico se levantava. Ou você já viu na Bíblia Jesus falando paralítico e o paralítico quedando aí? Ou você já viu Jesus falando ao morto e o morto quedando aí? Não. Ele tinha e tem autoridade em sua palavra. Palavra, como ele disse, a palavra que os he hablado é espírito e é vida. Alô? Vale a pena servir a Ele ou não? Vale a pena alabar a Ele? Vale a pena glorificar a Ele? Há uma canção que cantamos aqui que diz assim: Su nombre es digno, Rei asombroso. Assim é, não? Quizás a muitos não lhe gusta essa palavra, su nombre es digno, eu aceito, pero Rei asombroso. E por que vocês cantaram isto? Por que cantamos isto? Su nome é Cristo, su nome é digno. Sim. Só que Ele é digno para você e para mim, e assombroso para o diabo e para o inferno. Não entenderam? O diabo se assombra quando alguém habla em nome de Jesus, porque ele sabe que algum milagre vai acontecer. Aleluia! Porque ele sabe que o nome de Jesus tem autoridade, a palavra de Jesus tem autoridade, e o nome de Jesus também tem autoridade. Ele mirou para os seus discípulos e disse: eu te dou autoridade, em meu nome, vocês vão echar fora os demônios, em meu nome vocês vão falar novas línguas, em meu nome vocês vão sanar enfermos, em meu nome vocês vão tomar coisas mortíferas e não lhe vai fazer dano. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã?
Se vai aplaudir, aplauda ao Rei. Aleluia. Assim que Jesus nos salvou a você, para que você tenha somente uma filosofia de vida, senão para que você tenha essa autoridade do nome dele. E somente tem autoridade aqueles que andam em el caminho. E o caminho é ele. O caminho não é nenhuma religião. O caminho não é nenhum líder religioso. O caminho é Jesus. Jesus. Como me gostaria que você, por lo menos, dijera 3 vezes: Jesus. Pero diga-lhe com carinho. Pero com carinho. Glória seja dada. Jesus. Assim eu posso dizer, e não se enoje comigo, eu posso dizer: o amor de minha vida é Jesus. Essa semana, eu estava no centro comercial aqui do que centro. Bueno, eu sei que nós outros temos que cuidar de nossos animalitos, sim ou não? Ou não? Eu tive perrito em casa, e não tenho hora porque vivo no departamento, e essa idade ainda não permite, porque tanto eu como minha esposa já, sim ou não? Pero eu vi uma senhora com um perrito aí, irmão, abraçado assim, dizendo: tu eres o amor de minha vida. Não me malinterprete. Para mim é um exagero. Sim ou não? Para mim é isso. Não diz a la esposa, não diz ao esposo que eres o amor de minha vida, não diz aos filhos, não diz aos netos que eres o amor de minha vida, pero diz ao perrito. Como que o perrito entendera que era isto. Deu vontade de parar assim, eu digo: senhora, ubícate. O que tu tens na mão é um perro, um animalito. Cuida daí. Pero não exagere. Sim ou não? Não se enoje comigo. Sigo? Então, o que levou Jesus a fazer essa declaração de autoridade foi exatamente a desorientação espiritual que estava passando Tomás. Siga. Eu vou adelantar, porque senão você vai ter que quedar comigo aqui o segundo culto, e depois do segundo culto vai tocar a vocês imitar meu usar. Então, Jesus que temos tem autoridade em sua palavra, tem autoridade em seu nome, e é o único que tem autoridade em sua sangue, que nos perdona, que nos purifica de todo pecado, que nos lava, glória seja dada. Assim que 3 coisas, rapidito, 3 coisas importantes sobre a autoridade de Jesus. Diga comigo: a autoridade de Jesus é absoluta. Ele é o Rei de reis e Senhor de senhores. Não há nada superior a Ele. E só Ele merece ter toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Assim que você pode mirar que está ao seu lado e dizer: o Deus que nós servimos, Jesus que nós servimos, a autoridade dele é absoluta. Ele é o Rei que está sobre todos os reis. Ele é o Senhor que está sobre todos os senhores. Ele é o único que recebeu autoridade allá no céu e acá na terra. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. E é esse Jesus que nós outros servimos. Não estou falando aqui de religião. Estou falando do que está na Bíblia. Oiga isto. Autoridade absoluta, autoridade soberana. Nadie é maior do que Ele. Nadie é superior a Ele. Ele está sobre todo. A seu próprio universo,
E tudo que Deus criou em Ele, por Ele e para Ele. Amém. Glória a Deus. E a autoridade divina. A autoridade divina. Um dia, você e eu, nós outros vamos estar com Ele allá. Um dia, você e eu vamos abraçar aquele que foi, e seguirá sendo a autoridade absoluta, soberana e divina. Não traicionemos a Ele como Judas. Não neguemos a Ele como Pedro. E pior como Tomás, que caminhou com Ele, viveu com Ele, comeu com Ele, mas não sabia onde Ele ia, nem que Ele era o caminho a Deus. Só existe um caminho hacia Deus, nenhuma religião. Toda religião são coisas criadas por el hombre. Pero o caminho para Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Chama-se o Cordeiro de Deus. Aquele que morreu no Calvário, aquele que deu seu sangue, aquele que foi herido. Aleluia. E estava lá no Calvário ao lado de dois malhechores. E você sabe que os dois malhechores representam o ladrão que não se arrependeu. Representa o homem em pecado. A velha criatura, o pecador. Pero aquele que se arrependeu representa a nova criatura. A usted e a mim. Sigo. Então, em primeiro lugar, oiga isto. Quando Jesus dijo, eu sou o caminho, ele estava fazendo uma declaração de autoridade. Depois ele disse, eu sou a verdade. E quando ele disse, eu sou a verdade, ele estava fazendo uma declaração de orientação. Oiga isso, declaração de autoridade. E agora ele estava fazendo uma declaração de orientação. Sabe, ele é tão bueno que nos orienta. Há uma diferença muito grande entre a verdade e a mentira. La mentira tortura. La mentira maltrata. La mentira destrui. La verdade edifica. La verdade liberta. La verdade bendiz. Agora, deixa-me fazer uma pergunta a você. Não me conteste. É solamente... Você sabe que a verdade tem uma clave? Você sabe qual é o secreto da verdade? Somos humanos, falhamos ou não? Só eu e o irmão Henrique, os demais, que maravilha, não, irmão Henrique? Só os dois falhamos, os demais já está merecendo o cielo sem. Você sabe que a verdade tem uma clave, a verdade tem um secreto? Queria ouvir ou não? Ou você sabe qual é o secreto da verdade? Eu vou revelar para você o secreto da verdade. Para você e para mim, que somos humanos e falhamos. O secreto da verdade se chama confissão. Confessar a Deus. E mira o segredo da verdade. Na hora que você tem o valor de confessar a Deus suas falhas, mire o que passa. Você se acorda da história de Zaqueu? Zaqueu era boa gente, não? Era tão boa gente que estafava os demais. Zaqueu era tão boa gente que era riquíssimo. Cobrava impostos, fazia loucura como muitos hoje, não? Sim ou não? Zaqueu. Tremendo Zaqueu, não? Zaqueu. Não sei se Zaqueu tinha Rolex. Não sei. Mas Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu, sim ou não? Pero um dia, oiga isto. Ele soube que Jesus ia por el caminho e disse, sabes que? Eu quero conhecer a Jesus. Pero como posso conhecer a Ele se eu sou baixo de estatura?
Então a Bíblia diz que ele correu adelante, subiu em um árvore, sicômoro, para ver quem era. Ele dizia: eu quero saber quem é Jesus. Sabe por que Zaqueu disse que queria conhecer a Jesus? Porque estava desubicado, estava desorientado espiritualmente. Alô? Estava desorientado espiritualmente. Mas o que ele não entendeu, o que ele não sabia, é que ele pensava que ia mirar Jesus de arriba hacia abaixo. E não se deu conta que era Jesus que ia mirar ele de abaixo hacia arriba. Você me entende o que eu estou dizendo? E quando Jesus caminhava, e quando chegou em frente ao árvore, Jesus parou e mirou. Que haces tu aí? Tu não eres mono? Não entenderam? Bájate. Bájate porque hoje me convém entrar em tu casa. E ele bajou e seguiu a casa, Jesus seguiu. Mas mira isto, ele estava desubicado espiritualmente, porque estava fazendo coisas desonestas. Você me entende o que estou dizendo? Estava mentindo, estava negando a verdade. Então, agora ele queria ubicar-se. E a única maneira que ele teria que ubicar-se na verdade era confessando. Alô? Estão de acordo comigo? E confessou: Senhor, eu vou dar a metade de meus bens aos pobres, se ele defraudado algo, eu vou a restituir. Você conhece a história, sim ou não? E quando ele falou de tudo isto, certo, confessando a verdade. Sabe por que muitos têm esse problema hoje? É porque não tem valor de confessar a verdade. Alô? Aquele que confessa a verdade recebe perdão. Aquele que confessa a verdade é vitorioso. Estão de acordo? Agora olha isso, quando Zaqueu confessou suas debilidades, creia no que eu estou dizendo, ele estava confessando a verdade. Ele está confessando a verdade a quem? Aquele que é a verdade. Sim ou não? Mas quando ele terminou de confessar a verdade, Jesus mirou para ele e disse: oiga, mirou para todos que estavam aí e disse: oiga, eu vou dizer um secreto a vocês. Hoy ha venido salvação a esta casa. Tenho uma palavra para você nessa manhã, quero ir. É uma palavra profética de Deus para você. E receba esta palavra. Se você teve o valor de confessar a verdade, a salvação vai chegar em tu casa para você, para seu marido, para sua esposa, para seus filhos, para seus netos, para a terceira e quarta geração. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. É o poder de confessar a verdade. Hoje ha venido salvação a esta casa. O Salvador estava aí, a verdade estava aí. Mas se Zaqueu não houvera confessado, ele não havia alcançado a verdade. Assim que a promessa de Deus para você é esta. Eu me acordo disso porque minha abuelita, que há muitos anos morreu. Eu me acordo que daquela época, você sabe, daquela época que não havia televisão a colores, e pior, celulares. Porque hoje, essa geração que há hoje, já não quer saber nem televisão, somente com celular, sim ou não? Porque naquela época, não. Eu me acordo que todos nós outros tínhamos o costume de visitar minha abuelita, e era... Só de nossa família tínhamos 10. E de meus tios, 8, de outro tio, 7. E se reunia tudo na casa de minha abuelita. E sabe o que hacía ela? Aqui nenhum nietos oiga, nietas não oiga o mensagem, a voz da profecia. E se estava todo aí ao redor do rádio. Era um rádio.
ouvi o programa La Voz da Profecia. Me acordo, velho. Depois que eu ouvi esse programa, eu disse, agora você pode jogar. Sabe o que significa isso? É que a Bíblia diz, se você ensina o ninho o caminho que deve andar, ao crescer não se ouvida. Ah, não entenderam bem. Sigo ou não? Então Jesus disse para Zaqueu, oiga isto. Eu sou a verdade. Eu sou a única verdade que pode orientar a você chegar ao cielo. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Não é nenhuma religião, não é nenhum líder religioso, não é nenhuma tradição, nada, não é nenhuma penitência. É o único caminho e a verdade que leva a você e a mim à presença do Altíssimo, Criador do céu e da terra, daquele Deus onisciente, onipresente e onipotente. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que quitou o pecado do mundo. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Então, quando Jesus disse a Tomás, e declarou a Tomás, olha isto, a declaração de autoridade, também isso é a declaração de orientação. El homem se perde porque quer perder-se. El homem vai ao inferno porque quer ir ao inferno. Pero não é por falta de orientação. A orientação está em minha mão, está em tus manos. Essa palavra é a orientação, ou não? Ou estou equivocado? Por que não aceitar o que Jesus diz? Conhecereis a verdade, e a verdade os hará livre. Termino. Assim que oiga isto. O diabo é padre da mentira. Jesus de la verdade. A mentira escraviza, tortura, destrui. A verdade liberta, produz paz. É por isso que muitas vezes nadie sabe por que somos felizes. Eu he conhecido cristianos passando por problemas, por estreitos, e quando você pergunta como eles falam, muito bem, estou bem. Mas eu sei que estás passando por problemas, estás passando por uma enfermidade, estás passando por... Mas eu estou bem. Quantos estão bem aqui? Bem sentados, não? Todo lo puedo, diga comigo, todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Ele prometeu a você e a mim, não te deixarei, nem te desampararei. Eu, se for você, está fazendo glória a Deus, aleluia. E aquele que é na verdade está dizendo, não te vou a deixar, não te vou a desamparar. Quando passares por o fogo, aí estarei contigo. Quando passares por as águas, não te ahogarás. Quando passares por os rios, não te anegarás. Aquele que confia em Deus e aquele que confia na riqueza, vive diferente. Vou mostrar a você. Daniel foi sentenciado ao fosso de los leones. Mas naquela noite, oiga, oiga, minha irmã, só Deus pode fazer isto. Um rei, um monarca, um rei, todo na madrugada, perturbado, caminhando de um lado para outro em seu palácio, mientras um servo de Deus, dormindo placidamente em um fosso de los leones. Uma vez uma pessoa perguntou a mim, oiga pastor, você sabe por que foi que os leões hambrientos não comeram a Daniel? E eu disse, eu sei. Tu lo sabe? Sim, lo sei. E se você não quer o que eu vou dizer, depois pergunta a Daniel. E por que foi que por que foi que os leões não mataram, destruíram, se eram hambrientos? A Daniel, eu digo só aí uma razão.
E diz, o que era? Eu digo, porque Daniel tinha olor de santo. Amém. E leão não come santo. Glória a Deus. Não entenderam? Amém. Amém. E leão come aquele que olha a carne. Não entenderam? Sim entenderam? Então só é isso, os leões, quando está no Daniel aí, os leões correram. Eu quero que mirou a outra e disse, não podemos. Como não pode? Não, uela. Tenho uma palavra para você, quer ouvir? A Bíblia diz, não lo digo eu, nós outros somos o grato olor de Cristo. E aquele que tem o grato olor de Cristo, não há demônios, não há diabo, não há inferno que o destrua. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Quantos podem glorificar a Deus esta manhã? Quantos podem alabar a Deus esta manhã? Oiga o que eu vou dizer. Mire para quem está ao seu lado e diga, o diabo não vai poder com você, o inferno não vai poder com você, os demônios não vai poder com você, nenhum ser humano vai poder com você, porque você tem o olor de Cristo. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Que maravilha! Aleluia! Por isso somos o povo mais feliz da terra. O diabo chega, acerca-se a você. Não puedo. O demônio se acerca a você. O jefe maior diz, que passou? Vai allá para ver, não puedo. Amém. Como não pode? Não puedo. Porque eu me acerquei a ele, me acerquei a ela. E percebi que tem um olor bem diferente. Amém. Não olha a carne. Alô? Não olha nem a filé mignon. Busquemos outro. Busquemos um que esteja desubicado. Busquemos um que esteja desorientado espiritualmente. Alô? Assim que diga a seu irmão, o diabo não pode com nós. Temos o olor de Cristo. A Bíblia diz que ele busca ao redor, buscando a quem devorar. Pero devore a outro, nós outros não. Devore aqueles que seguem religião. Devore aqueles que buscam, que estão desubicados espiritualmente. Pero não nós, eu termino. Então, em primeiro lugar, quando Tomás estava desubicado espiritualmente, Jesus declarou, isso é uma declaração de autoridade, dizendo, eu sou o caminho. Em segundo lugar, ele hizo uma declaração de orientação, eu sou a verdade. E se você crer, como eu disse ao princípio, a verdade tem um secreto. E o secreto da verdade é confessar. Por isso somos o povo mais feliz da terra, sabe por quê? Porque um dia tivemos valor de confessar nossos pecados, nossas falhas, delante da verdade. E em terceiro lugar, para terminar, diga amém. Amém. 3 disseram amém. Em primeiro lugar, declaração de autoridade. Em segundo lugar, declaração de orientação. E por último, ele disse, eu sou a vida. Declaração de solução espiritual. Oiga isso, declaração de solução espiritual. Declaração de autoridade, declaração de orientação e declaração de solução espiritual. Nossa vida não depende somente daqui. Um dia, você e eu deixaremos esta terra. Um dia você chegará, deixaremos a este mundo. Porque a vida é como uma fiesta. Quando chegamos,
a festa já havia começado. E nos vamos quando a festa aún não ha terminado. Sim ou não? Quando eu cheguei aqui há poucos anos atrás, já havia começado a festa. Deu algo ou não? Eu já cerrei a Bíblia, não? Diga comigo. 7 escaleras de subida. E 7 escaleras de bajada. Quizás para você seja insignificante o que eu vou dizer a você, mas é importante. 7 escaleras de subida, mira isso. Por isso que na Bíblia, muitas das vezes na Bíblia, habla da palavra agora. Agora. Sim? Agora. Primeira escaleira de subida. Segundo. Minuto. Hora. Dia. Semana. Mês e ano. Deu para entender ou não? Segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano. E essa escalera de la vida, eu já estou no ano 78. Não empecei a barrar no 76. E hasta agora eu não empecei a barrar no 78. Em 77. Mas eu sei que um dia vai começar a barrada. Ou não? Aí será, oiga isso, vamos de barrada, aí será o último ano, o último mês de janeiro ou dezembro, ou não? O último dia de uma semana. Não entenderam? A última hora de 24 horas de um dia, ou não? O último minuto de las 60 minutos de uma hora e o último segundo. Sabe o que significa quando se lê na Bíblia a palavra a hora? Não está falando de minuto, não está falando de hora, não está falando de dia, não está falando de semana, não está falando de mês e nem está falando de ano, está falando de segundo. A hora pode ser o último minuto, sim ou não? A hora pode ser o último segundo, sim ou não? Não entenderam? Assim que isso aqui, é um segundo. Isso aqui é um segundo. Um segundo, um segundo, um segundo, um segundo, um segundo, porque em qualquer momento, o último segundo. Ou o último. Você me entende o que eu estou dizendo? Sabe o que diz a Bíblia? E é isso que eu termino. Devemos aproveitar bem o tempo, porque os dias são malos. E a única maneira de aproveitar bem o tempo, oiga isto, é servindo a Deus. Tendo cuidado para não cair na trampa do diabo e cometer a falha que cometeram certos servos do Senhor, que está aqui na Bíblia, desorientados, desubicados espiritualmente. Como disse a princípio, o diabo não vem senão para lutar, matar e destruir, mas Jesus vindo para que nos dá vida e vida em abundância. E qual é a única maneira? Oiga, e qual é a única maneira para não cairmos em essa trampa do diabo? O último versículo vou passar para você, Santiago, busca aí Santiago capítulo 4, versículo 7, é a única maneira de não cair, e não cair na trampa do diabo. A única maneira é estar aí. Someta-se a Deus.
Qual é a maneira de não cair em essa maldita trampa do diabo, chamada desorientação espiritual? Qual é a única maneira? Someter-se à autoridade de Deus. A segunda é resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Assim que aquele que se submete a Deus e resiste ao diabo, a Bíblia diz clarito, é Ele que huirá de vosotros. Quantos podem glorificar a Deus nessa manhã? Estamos vivendo uma época difícil, onde o diabo está logrando destruir a vida de muita gente. Sabe como? Desubicando, desorientando espiritualmente. Vai para cá, vai para allá, creia nisso, creia naquilo outro. Essa não é a verdade é esta. Pero deixe-me dizer, aqui está. Jesus disse a Tomás que estava desubicado: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Declarando autoridade, declarando orientação e declarando solução. Cerra tus ojos, por favor. Estamos tendo nessa manhã uma linda oportunidade. Uma linda oportunidade de confessar nossas falhas diante de Deus nesta manhã. De receber perdão de Ele. De receber a orientação de Ele, a guia de Ele. De receber a solução de Ele. Falhamos, todos falhamos, todos falhamos. Pero que melhor do que reconhecer? Que melhor do que reconhecer? Que melhor de ter valor de dizer: Senhor, eu reconozco, me arrependo e entrego minha vida em tuas manos. Eu sei que está escrito em tua palavra que tu nos perdonas e echas el mar del ouvido e promete nunca mais se acordar de nossas debilidades. Ao Deus que nós outros servimos, queridas, queridos, é tão misericordioso, é tão misericordioso, que é o único Deus que tem a autoridade e o poder de dizer a você e a mim: não te preocupes, tudo está borrado, tudo está echado em mar del ouvido, e minha promessa é eterna. Nunca mais, nunca mais, nunca mais me acordarei de eles. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.